Esse vídeo corre sério risco de censura, então assista enquanto puder. Sempre nesse sentido de combater a censura. Nosso objetivo é proteger os consumidores e combater a censura privada de monopólios que querem impedir o parlamento brasileiro de decidir livremente sobre uma matéria. Esse é Flávio Dino. E como bom e velho político, ele sabe bem o que é melhor para nós, a população. Não é mesmo? Um assunto que tem dado o que falar foi a votação do projeto de lei 2630 de 2020, a nomeada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que ficou conhecido como PL das Fake News, ou, para os mais íntimos, o PL da Censura. Nos últimos dias, eu mergulhei profundamente para desvendar os mistérios por trás desse projeto de lei tão polêmico. E o que eu encontrei durante a minha pesquisa me deixou completamente desconfiado do real significado de liberdade de expressão e de outros direitos fundamentais. Obcecado por descobrir toda a verdade, eu passei dias e dias lendo o texto principal e também as suas emendas, e vou compartilhar com você agora, de forma resumida, tudo o que eu vi sobre esse assunto. Desde erros de português nas emendas oficiais, como a página 9 da emenda 32 da deputada Ângela Amin, até a tentativa de cercear alguns dos nossos direitos básicos assegurados pelo artigo 5º da Constituição Federal. O projeto de lei 2630 foi apresentado em 30 de junho de 2020 pelo senador Alessandro Vieira. A princípio, o projeto seria um complemento ao Marco Civil da Internet de 2014, atuando contra fake news, mas o conteúdo da proposta se desviou completamente dos princípios básicos da democracia. E olha que ironia, o pretexto das autoridades que defendem o projeto na forma que ele está é justamente defender a democracia e direito de expressão. Flávio Dino, aquele do começo do vídeo, já deixou bem claro que o texto será aprovado de qualquer forma. E neste caso, é evidente que essa regulação é uma imprescindibilidade, é uma premissa. E ela será feita. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Então, Dino, quais seriam essas outras 2 opções que temos? Na verdade, eu nunca vi tanto autoritarismo e contradição numa mesma fala. No primeiro momento, ele diz que o intuito é combater a censura privada de monopólios que querem impedir o parlamento de decidir livremente sobre uma matéria. E logo depois ele deixa bem claro que está disposto a impedir que o parlamento brasileiro decida livremente sobre uma matéria, a não ser que eles decidam a favor do seu monopólio, não é mesmo? E não, ele não parou por aí. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente: os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Se não perderem agora, vão perder amanhã, eles perderão. Porque se a gente não resolver, quem resolve é o judiciário. Se isso não é tentar, por meio de grave ameaça, destruir o Estado Democrático de Direito, eu não sei o que significa mais a lei. Faço dessas as minhas palavras. Mas voltando ao PL da censura, nesses 3 anos que se passaram, foram feitas diversas alterações no texto. Com a constante mudança no texto principal, mais de 50% da lei proposta é recente. Exatamente, mais da metade do texto do projeto de lei nem sequer foi debatido, mas quem é a favor da aprovação da forma que está diz que é urgente, visto o risco de manipulação da opinião popular por parte das Big Techs. Mas espera aí, será que a urgência tem outro motivo? Bom, houve uma sessão na Câmara dos Deputados no dia 25/5, onde foi aprovada a urgência na votação do projeto de lei. Foram 238 votos a favor e 192 contra. A urgência só foi aprovada depois do presidente da Casa, o Arthur Lira,
usar o regimento interno para diminuir a quantidade de votos necessários para aprovação. Em geral, para ser considerada a votação urgente, precisaria de 2/3 do voto a favor da urgência, mas com um artifício legal, o presidente da casa pode considerar voto simples para 4 projetos de lei, e esse, em específico, foi um deles. Caso Lira não usasse a manobra prevista nas regras, não seria aprovada a urgência. O que pude observar é que grande parte da população não é a favor do PL da censura, ou PL da fake news, como preferir. E não sou eu quem está falando isso. No site da Câmara constatei que a maior parte da população é completamente contra esse projeto. Mas será que ele pode ser tão nefasto para os nossos direitos básicos? Vamos ver mais a fundo o conteúdo do PL da censura. O último dessa lista me deixou perplexo. Entre as propostas polêmicas do projeto, primeiramente devo ressaltar os artigos 27 e 29, que juntos excluem totalmente o investimento de startups e pequenos investidores estrangeiros que anunciam no país. Se o fornecedor estrangeiro paga para anunciar e o consumidor brasileiro paga para o fornecedor, o governo não está ganhando nada diretamente com essa transação, está errado, não é mesmo? Seja porque o produto é inovador ou mais barato. Bom, vamos direto ao teor obscuro dessa censura legal. De acordo com o artigo 27, o provedor e as plataformas de publicidade devem requerer a identidade por meio de apresentação de documento válido no território nacional de todos os anunciantes de publicidade da plataforma. Já no artigo 29, a comercialização de publicidade de plataforma para divulgação de provedores sediados no exterior deverá ser realizada e reconhecida por sua representante no Brasil, conforme a legislação de regência da publicidade brasileira, quando destinada ao mercado nacional. Na prática, os artigos 27 e 29 excluem completamente do mercado brasileiro a atuação de inúmeras empresas e startups que não possuem representante no país. Assim, prejudicaria diretamente a chegada de investimentos no mercado brasileiro, excluindo anunciantes internacionais que não têm representantes aqui. Mas também afeta o consumidor brasileiro, que seria privado de anúncios potencialmente interessantes por terem sido veiculados por provedores sem sede no país, como novas tecnologias e com menores preços. Mas eles não se importam com isso. O próximo artigo causou muita polêmica até entre os parlamentares, o que gerou inúmeras emendas suprimindo o artigo 31, que declara que os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos utilizados por provedores, incluindo aqueles ofertantes de conteúdos sob demandas e produzidos em quaisquer formatos, ensejarão remuneração a seus titulares pelos provedores. Ou seja, todo e qualquer arquivo compartilhado em formato de texto, vídeo, áudio ou imagem ensejaria remuneração aos titulares dos direitos autorais, mesmo que ele esteja de acordo em não ser remunerado, já que o parágrafo 4 veda os provedores, inclusive os provedores de aplicações, ofertantes de conteúdo sob demanda, de frustrar ou reduzir por quaisquer meios a remuneração de direitos de autor e direitos conexos, o que inviabiliza a gratuidade de vários serviços que hoje são grátis. Essa matéria do G1 tenta igualar o PL da censura a leis criadas em outros países, como forma de aumentar a aceitação e fazer o leitor acreditar que o projeto é benéfico para o país. Mas no fundo, a Globo receberia milhões de reais por ano, favorecida pelo artigo 32, que determina que os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores produzidos em quaisquer formatos ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação. Agora está explicado porque a Globo quer nos enfiar a goela abaixo esse projeto de lei. Além disso, o PL da censura, PL das fake news, amplia os poderes dos parlamentares para as redes sociais, levando a imunidade parlamentar também para a internet. De acordo com o artigo 33, são consideradas de interesse público as contas mantidas em redes sociais indicadas como institucionais pelos integrantes da administração pública federal, estadual e municipal direta ou indireta, e por outros agentes, Já no parágrafo 3, caso possua mais de uma conta em uma plataforma, o agente político indicará aquela que representa oficialmente o seu mandato ou cargo ao respectivo órgão corregedor.
sendo as demais eximidas das obrigações desse artigo. Já no parágrafo 4, as demais contas referidas no parágrafo 3º serão consideradas como de interesse público. Interesse público? Ainda que não representem oficialmente o agente político, caso contenham predominantemente manifestação oficial própria do cargo desses agentes. E já no parágrafo 6º desse mesmo artigo 33, a imunidade parlamentar material, na forma do artigo 53 da Constituição Federal, estende-se aos conteúdos publicados por agentes políticos em plataformas mantidas pelos provedores de redes sociais e mensageria privada. Por meio da extensão da imunidade parlamentar, o texto cria um regime de privilégio para um determinado grupo, o que pode permitir que agentes públicos detenham a prerrogativa de disseminar desinformação e violar as políticas das plataformas. Garantir um ambiente virtual democrático requer que os usuários sejam tratados com equidade, sob o risco de se colocar em xeque o direito fundamental à liberdade de expressão. E, finalmente, o que na minha concepção representa o maior risco aos nossos direitos individuais e de livre expressão, o artigo 51, que cria a Comissão da Transparência, o denominado Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, também conhecida como a Comissão da Verdade. Segundo o artigo 51, serão atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil não só regulamentar, como supervisionar e executar as sanções previstas, de acordo com o que é certo ou não, ao ponto de vista de uma cúpula que ainda não está totalmente definida. Ou seja, estaria dando plenos poderes autoritários a um comitê que seria responsável por regular, investigar, supervisionar, julgar e aplicar sanções de acordo com seus critérios. Peraí, eu acho que eu já vi algo parecido na história do Brasil. Em 1931, o então ditador do Brasil, Getúlio Vargas, criou o Departamento Oficial de Propaganda, o DOP, devotado à propaganda estatal no governo de Getúlio Vargas. Pouco tempo depois, o DOP precisou de mais abrangência, se tornando um Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, o DPDC. E logo depois, em 1939, se tornou a cúpula mais poderosa no combate ao direito de expressão, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Este último foi o mais nefasto órgão de censura explícito que o nosso povo já conheceu, com seu poder de penetração na sociedade, a centralização da informação, o controle e a função de censor de todas as manifestações culturais no Brasil lhe davam superpoderes. O DIP, então, passou a ser controlador do pensamento da população brasileira. E quem não concordava, já sabe, né? Esqueçam a emergência. Não, eu tô pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não tô ligando pra isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri. Não sofreu nada que tá... Não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito ainda é medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica tirar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola do pilar. Deixa ela não. Vai, deixa ela não. Tá bom. Vem cá. Vai, deixa a mão, tá? Deveríamos ter aprendido com a nossa história recente o quão perigoso pode ser dar plenos poderes ditatoriais e de censura da livre opinião a uma cúpula de poderosos políticos. Mas, voltando ao PL das fake news, o texto apresentado pelo relator, deputado Orlando Silva, foi votado na última terça-feira, no dia 2/5. E talvez por conta de uma crise de consciência, o projeto de lei 2630 não foi aprovado.
Mas calma, que ainda não acabou. Ganhamos essa batalha, mas a luta continua. Lembra do deputado Arthur Lira? Aquele mesmo que aprovou a urgência através de uma manobra legal? Pois é. Visto que o PL da censura não teria votos suficientes para aprovação, decidiu não pautar a votação, mas sim adiá-la, alegando que não houve tempo suficiente para debater as inúmeras emendas apresentadas. Peraí, se fosse aprovado estaria tudo certo, mas como não foi, devemos adiar essa votação para que haja um pleno debate. Dessa forma, ele está agindo como um agente do executivo, de acordo com o interesse do governo dentro do legislativo. Com essa manobra de adiar a votação, ganha-se tempo para orquestrar uma nova votação futura, que atenda o interesse genuíno de manipulação da opinião pública, mesmo que para isso eles precisem atropelar todas as suas garantias individuais e coletivas, resguardadas pelo artigo 5º e 6º da Constituição Federal. Mais do que nunca, nós temos o dever de compartilhar essa covardia explícita com todos os cidadãos, para que possamos relembrá-los que na democracia o poder emana do povo. A vontade popular exerce a soberania. Política não é o meu assunto favorito, mas existe o conveniente e o que precisa ser dito. Mas essa é apenas a minha humilde opinião. Vale lembrar que eu não sou especialista em política ou sociologia, apenas um cidadão comum, exercendo o meu direito de livre expressão. Todos os links citados estão na descrição do vídeo e você deve conferir por conta própria.